Saiu há pouco, mais precisamente ao meio-dia e meio, a matéria mais escabrosa que eu já tive a oportunidade de ler desde que eu me conheço por gente, desde que eu me tornei santista e quis o destino que eu participasse dessa matéria, como a minha primeira matéria assinada dentro do Diário do Peixe, no veículo que eu tanto respeito, tanto admiro, ao lado de pessoas que eu tanto respeito, tanto admiro, como Giovanni Martinelli e Henrique Farinha, que mostra como Marcelo Teixeira vendeu a alma do clube ao Neymar pai, à NR Sports, tudo isso para ter esse Neymar que a gente está vendo aí dentro de campo, que eu não posso criticar porque senão as minhas redes são invadidas. A matéria de hoje mostra como que o pior contrato, o contrato mais escabroso envolvendo o Santos em toda a sua história foi assinado. E o que a matéria traz é, para mim, um crime cometido contra o Santos Futebol Clube, se não um crime no âmbito civil e legal, um crime contra a instituição. O Marcelo Teixeira tem que ser retirado do Santos Futebol Clube imediatamente. É sobre isso que a gente vai falar, porque passou de todos os limites. Antes, eu queria que você deixasse o like aqui, se inscrevesse no canal, mas sobretudo hoje, o que eu te peço é para você compartilhar esse vídeo e compartilhar a matéria, cujo link estará na descrição desse vídeo. É muito importante que isso percorra o universo dos santistas durante uma segunda-feira que teremos a votação no Conselho Deliberativo para aprovação ou reprovação das contas de 2025. E tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu preciso também dar um recado para vocês. Vocês sabem que há bastante tempo eu sou patrocinado aqui pela Insider. E é uma honra para mim, porque eu utilizo os produtos da Insider muito antes deles trabalharem comigo. Eu estou sempre comprando coisas lá com o meu cupom. Eu, como um cara solteiro, que moro sozinho, que detesto passar roupa, nem tenho tempo para fazer isso. E muitas vezes acabo repetindo roupa assim, porque sabe muito bem que gente sozinha, que mora solteira... Eu troquei as bolas. Gente que mora sozinha, que é solteira, tem dificuldade com remanejar o seu tempo, porque é o que é, a vida é assim, é difícil. Então, nada melhor do que uma roupa que não pegue cheiro, que eu me vista bem, tanto apresentando um podcast, como vindo aqui gravar um vídeo, ou como indo para academia. E as Tech T-shirts da Insider são assim. Não conhece os produtos da Insider, nunca comprou as Tech T-shirts, você tem 15% off na primeira compra no meu cupom Rodolfo Gomes. Aponta a sua câmera para o QR Code que aparece aqui, ou clique no link na descrição e faça a sua primeira compra na Insider. Bom, vamos direto aqui para a matéria no Diário do Peixe e lê-la de cabo a rabo. E eu também posso depois contar um pouquinho de como foi essa apuração tripla junto com o Giovanni e o Henrique, para a gente mostrar como que o Santos teve a sua alma vendida pelo Marcelo Teixeira, que precisa ser retirado imediatamente da presidência do Santos. Acabou, Marcelo Teixeira, acabou. Vamos ler aqui a matéria. Acordo entre Santos e NR Sports tem CT como garantia e cláusula de reeleição. Como falei, a matéria assinada por Giovanni Martinelli, Henrique Farinha e Rodolfo Gomes. O Santos renegociou e repactuou a dívida de direitos de imagem do atacante Neymar com o NR Sports no dia 30/12 de 2025. Essa foi uma informação que eu trouxe em primeira mão aqui nesse canal. Contei para vocês que o Santos tinha refeito a dívida que tinha referente aos direitos de imagem que foram assinados, como foi também revelado por mim no UOL lá no ano passado, do primeiro contrato do Neymar, que tinha como vencimento em junho do ano passado. Era uma dívida que previa um pagamento mínimo de 15 milhões de euros e que foi corrigida aqui em 90,5 milhões de reais e que o Santos teria que pagar isso até o final do mandato do Marcelo Teixeira em 26, como o próprio Marcelo Teixeira assumiu numa entrevista que ele deu ao Sport TV, para o André Rizek no Seleção Sport TV, e diante de não ter pagado um centavo ao Neymar pai, o Marcelo Teixeira não só renegociou essa dívida, mas como ele abriu um novo contrato para tirar ela do balanço fiscal em 2025, que vai ser votado hoje, que se configura um contrato à base de manobra que vai ser hoje aprovado ou reprovado pelo Conselho. Isso eu já tinha dado aqui, vocês já sabiam. O que a gente não sabia é que a dívida assumida chega a 90,5 milhões e o CT Meninos da Vila, que fica na entrada da cidade, foi apresentado como garantia de pagamento. É isso mesmo. Se o Santos não pagar, o Santos terá que entregar o CT Meninos da Vila, para o Neymar pai. Além disso, cláusulas do contrato obtido pelo Diário do Peixe
condicionaram a forma de pagamento a uma possível reeleição do presidente Marcelo Teixeira e também da transformação do clube em SAF, e vocês já vão entender essa história. O documento foi assinado presencialmente por Marcelo Teixeira, presidente, Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos, e Daniel Cury, diretor jurídico do Santos, representando o clube. E do lado do Neymar foi assinado por Altamiro Lopes Bezerra, que é diretor financeiro do Instituto Neymar e conselheiro da NR Sports. O pagamento do valor total do acordo foi dividido de duas formas. No início desse ano, o clube teria que pagar à NR Sports um valor total de 26 milhões, divididos em 5 parcelas mensais de 5,2 milhões de janeiro a maio. Ou seja, no tempo que está correndo, de janeiro desse ano agora a maio, o Santos tem que pagar 5,2 milhões para o Neymar pai. Fizemos perguntas se o Santos já quitou esse valor, se o Santos está quitando esse valor em dia. Não recebemos respostas do clube até o fechamento da matéria. Já os 64,5 milhões de reais restantes têm condições de pagamentos diferentes. Se o Santos cumprir tudo isso aqui, o Marcelo Teixeira estiver cumprindo tudo isso aqui, coisa que a gente não sabe, sobra 64,5 milhões. O contrato prevê o pagamento de 43 parcelas mensais de 1,5 milhão, com vencimento da primeira parcela no mês subsequente ao pagamento integral da quinta parcela de 5,2 milhões. Então, essas parcelas começam a contar assim que o Santos pagar todas as 5 primeiras parcelas de 5,2. Então a gente está falando aqui de maio, junho. Em junho o Santos tem que começar a pagar todo mês 1,5 milhão para a NR Sports para quitar esse acordo, certo? Até aí, ok. Acrescidas, tudo isso é acrescido na correção monetária com base na variação do IPCA FGV, que é a inflação. Se o pagamento das 5 parcelas iniciais for realizado dentro do prazo, de novo, não sabemos se estão sendo, a última das 43 parcelas subsequentes terá o vencimento no dia 30/12 de 2029, ou seja, o último mês do próximo mandato, que precisa ser de Marcelo Teixeira. Por quê? No entanto, o contrato prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição do Marcelo Teixeira à presidência do clube. O Santos terá eleições na primeira quinzena de dezembro desse ano, ou seja, caso o atual presidente não vença as eleições, o próximo mandatário terá que liquidar o total de uma vez. A gente está falando aqui que o presidente, se o Marcelo Teixeira perder as eleições, o próximo presidente tem que vir e quitar o contrato de uma vez. Papo de 60 milhões no primeiro dia. No primeiro dia. E por que é no primeiro dia? Porque é o seguinte, diz aqui, ó. A quarta cláusula do contrato também garante execução antecipada em caso de transformação do clube em SAF. Então, se o Santos transformar numa SAF, a SAF vai ter que pagar isso no primeiro dia. Porque caso o clube não se transforme em SAF e não pague o total do contrato, o CT Meninos da Vila será dado como garantia à NR Sports. Na cláusula 5 do acordo, caso o Santos se negue a assinar o documento sobre a cessão do CT ou repasse do CT, o clube estará sujeito a uma multa diária de 1% do valor total devido. A gente está falando aqui de uma dívida de 90,5. 1% disso ao dia dá 90 mil reais por dia que o Santos vai ter que pagar caso não ceda o CT Meninos da Vila a NR Sports. Por que isso é importante? Tem dois absurdos muito grandes aqui. O primeiro deles é um acordo que é feito com base numa continuidade de um presidente, coisa que eu não tenho. Eu não sei se isso é legal. Isso precisa ser investigado, porque eu não sei se esse contrato tem base legal, eu não sei se isso é um crime ou se isso é permitido. Um contrato ser assinado com base, se esse presidente for reeleito, é um contrato com o Santos. Se esse presidente for reeleito, as cláusulas são essas. Se esse presidente não for reeleito, as cláusulas mudam. Eu não sei se isso é legal ou se é um contrato criminoso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar se isso for legal, apenas imoral, é o Marcelo Teixeira colocando na minha cabeça, na sua cabeça de todo sócio que pode votar nas próximas eleições, a seguinte coisa: ou você vota em mim ou nós perdemos o CT. Porque o próximo presidente, diante das contas aniquiladas do Santos Futebol Clube, não vai ter condição de arcar com essa dívida. Porque o Marcelo Teixeira está deixando contas aniquiladas para o próximo presidente. É só ver os balanços. E os balancetes, que são publicados a cada 3 meses. Então o próximo presidente, quando sentar na cadeira dia 1º de janeiro, ele terá que lidar com uma dívida de 60 milhões mínimo. Isso se o Marcelo Teixeira está pagando as parcelas conforme foram colocadas aqui em contrato, coisa que a gente não sabe, o valor pode chegar a 90 milhões. Como o presidente não vai ter dinheiro para pagar,
O CT do Meninos da Vila vai ser cedido, vai ter que ser obrigatoriamente cedido ao Neymar Pai. E aí que entra o pulo do gato. Vamos lembrar dessa matéria aqui, que é muito importante. Isso é uma matéria que era na época que o Rueda era presidente do Santos, vocês vão se lembrar. O Grupo Peralta, que tem parceria com a NR Esportes hoje na construção lá daquele CT da Praia Grande, eles propuseram na gestão do Rueda, e o Rueda levou isso ao Conselho Deliberativo, uma troca do CT Rei Pelé. Então é um desejo antigo do Grupo Peralta deter o CT Rei Pelé, em troca de um CT que eles construiriam para o Santos, onde? Na Praia Grande. O Santos, o Rueda, achou a proposta interessante, levou ao Conselho Deliberativo, que teve como negada essa proposta. Agora pode ser que eles levem de graça o CT Rei Pelé. Simplesmente assim. E aqui tem o trecho da matéria. O Sabuó em Santos tem o CT Sabuó do Santos, que é o Meninos da Vila, tem 28 metros quadrados, pelo espaço em Praia Grande com benfeitorias que igualem o valor. Os dirigentes alvinegros prometeram realizar tratativas com a prefeitura para isenção de impostos. O atual centro de treinamento Meninos da Vila vale 54,7 milhões. Já o terreno da Praia Grande tem um valor total de 37 milhões. A diferença desses 17,4 milhões a favor do clube deverá ser utilizada para a construção de benfeitorias, como construção de 2 campos, sendo um mini estádio para 1.800 lugares, supressão de vegetação, aterramento, cercamento, conforme prioridades do clube e visibilidade na aprovação do projeto. Então assim, o Conselho Deliberativo negou a troca, porque o Rueda já estava muito queimado, não gostavam do Rueda, negou a troca do CT Meninos da Vila por esse CT aqui na Praia Grande, que seria construído pelo Grupo Peralta. Agora, eles são parceiros do Neymar Pai e podem levar o CT do Santos de graça, por conta de um contrato que é o Marcelo Teixeira entregando a alma do Santos Futebol Clube em troca desse futebol minúsculo, cretino que o Neymar tá atuando. Eu tenho que defender. Eu sou obrigado a defender, senão eu sou atacado por esses vermes Neymarzetes. Esses lixos Neymarzetes e desses jornalistas cretinos e canalhas que tem medo de criticar esse moleque, porque o cara tem 34 anos, é um moleque, tem medo de criticar para não também apanhar e não perder as suas visualizações. O Santos virou refém do Neymar, da sua família dele, mas tudo isso, a culpa não é do Neymar, da família dele, a culpa é do Marcelo Teixeira, que precisa ser retirado do clube hoje. Hoje, acabou. Essa matéria acaba com a gestão Marcelo Teixeira. Os conselheiros vão aprovar as contas. Tudo isso foi feito para que esse contrato fosse dado como quitado em 2025 e o déficit não fosse o maior da história do Santos Futebol Clube. Foi o único jeito que o Marcelo Teixeira resolveu para então não ter as suas contas reprovadas hoje. Sabendo disso, os conselheiros vão aprovar as contas de 2025 hoje na reunião à noite? É a pergunta que a gente faz. O Marcelo Teixeira precisa ter essas contas reprovadas e precisa, os conselheiros precisam entrar com um processo de gestão temerária e o Marcelo Teixeira precisa ser impeachmentado para ontem. Todos os ritos do clube precisam ser cumpridos. Tá a prova de que crimes contra o Santos Futebol Clube estão sendo cometidos e a gente nem sabe se esse contrato é legal. A gente nem sabe se esse contrato é legal do ponto de vista de estar atrelado a uma reeleição ou não de um clube que é democrático. O sócio não pode ter uma arma na cabeça dele dizendo, pô, ou a gente reelege o Marcelo Teixeira ou a gente perde o nosso CT. Isso não existe, isso é um crime contra a democracia do Santos Futebol Clube. Vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo? A gravidade disso aqui? Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? De novo, aqui a matéria continua. O aditamento não tem número de controle interno, tampouco está regularizado em cartório. A ata do comitê de gestão que trata o assunto e solicita a correspondente regularização é do dia 12/1 de 26, após o fechamento contábil no dia 31/12 de 25. O Diário do Peixe pediu a posição do Santos sobre o contrato, mas não recebeu proposta até a publicação dessa matéria. E aqui está os prints do contrato com as devidas assinaturas das pessoas que foram citadas na matéria. Marcelo Teixeira destruindo o Santos a cada dia que passa. Gente, diante disso aqui, segunda divisão é um prêmio. Isso aqui é processo de aniquilação completa do Santos Futebol Clube. Simplesmente assim. Aniquilação completa. O Marcelo Teixeira e sua diretoria estão aniquilando o Santos e todo o seu patrimônio.
doando ao Neymar pai. E assim, você não quer que a gente doe? Então vote em mim, porque aí eu pago e fica tudo certo. Porque se vier o próximo presidente, aí perdemos tudo. É ele colocando uma arma na nossa cabeça enquanto sócios do clube para votarmos nele. Isso aqui é um crime contra a democracia do Santos, é um crime contra a instituição. Isso aqui, esse contrato precisa ser quebrado hoje, precisa ser investigado e pessoas que têm a incumbência disso precisam entrar na justiça. Isso não cabe a mim, jornalista. Giovanni Martinelli teve a apuração junto com o Henrique Farinha e eu consegui os contratos. Fui atrás, consegui os contratos e com os contratos em mãos, entramos em contato com o Santos que jamais respondeu, pelo menos até agora, essa matéria. Simples assim. É um escárnio, é um absurdo completo o quanto a gente virou vítima do Marcelo Teixeira e da gestão dele. Eles estão aniquilando o Santos todos os dias. Simplesmente isso. E eu não tenho muito mais o que dizer. A não ser lamentar. Feliz que eu tenha tido uma primeira participação no Diário do Peixe ao lado de pessoas que eu gosto. Feliz de ter participado de uma das grandes apurações, novamente, como foi a revelação do contrato do Neymar em 2025. Né? Feliz de ter participado disso, mas muito triste por ser um assombro de matéria como essa. Muito triste. Isso aqui é um crime contra a instituição. Eu tô, assim, estupefato tudo isso. Vamos acompanhar a reunião hoje do Conselho, que não vai ser transmitida para os sócios, como deixou de ser desde que o Rueda saiu. A transparência acabou desde que o Marcelo Teixeira chegou. Mas temos muitas fontes lá que certamente vão nos contar como é que essa reunião se deu e eu estou muito curioso com o resultado. Se as contas do Santos hoje forem aprovadas, é o fim do Santos Futebol Clube como a gente conhece. Se os conselheiros aprovarem as contas diante dessa manobra que foi feita e desse contrato cretino assinado pelo Marcelo Teixeira, eles estão compactuando com o fim do Santos Futebol Clube e todos eles terão que deixar o Santos Futebol Clube. Não tem mais moral. Quem votar a favor da aprovação das contas não tem moral de representar os sócios, porque os conselheiros, em última instância, são os representantes dos sócios. Quem votar a favor da aprovação precisa ter seu nome levantado. E essa pessoa não terá mais o direito moral de continuar representando os interesses do Santos. Simples assim. É uma vergonha o que a gente está vendo nesse dia 6/4/2026. Comente, por favor, compartilhe essa matéria. Não quer compartilhar o vídeo, não gosta de mim? Foda-se que sou eu. Compartilhe a matéria. Essa matéria precisa correr em todos os 4 cantos do universo santista. Grande abraço e até o próximo vídeo.